Então, minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, na nossa live da quinta-feira, né? E a nossa base hoje, seja bem-vindo, Sullivan, em nome de Jesus. Pois hoje a nossa base é o culto mundial do último domingo, né, que foi dia 5, amém? Falou um tema bem interessante, bem importante para nós, que falou sobre a visão celestial, né? Então, nosso tema de hoje é a visão celestial. Vamos ver o que visão, o que é a visão, por que ela é importante, muito importante para nós, né? Vamos estar, então, vendo esse tema hoje aqui. Mas vamos começar lendo a passagem que deu base para a mensagem, que é o Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos ler outra passagem também que fala sobre a visão celestial, que é o Atos 26. Atos 26, vamos ver aqui a partir do 15. Atos 26, vamos ver a partir do 15. Diz assim: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E o 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém, meus irmãos? Então, saudar o irmão José, está chegando aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Mas, então, convidar a Nora a fazer a oração inicial. Logo depois vão estar ouvindo 2 cânticos. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento, Senhor, te entronizar, Senhor, nesse ambiente, nesse lugar, nessa live, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, Senhor, abrir, Senhor Jesus, espaço para tu adentrar na nossa mente, nos nossos corações, Senhor, que tu possa ter liberdade, Senhor, de agir dentro de nós, Senhor, de operar, Senhor, de cumprir o teu propósito e a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, Senhor, te convidar a ser entronizado na nossa mente, Senhor, a estar, Senhor Jesus, guiando os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções, Senhor. Te damos agora a autoridade, Senhor, para cumprir a tua vontade em nós, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te pedimos, Senhor, fica conosco, Senhor. Cumpre a tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém? Senhor,
tua vida em meu ser ache lugar, que a tua vida em meu ser ache lugar. Cantarei a ti, pois meu coração já se arrependeu de viver assim, tão longe de ti, nos caminhos meus. Me mostrou tua luz e me convenceu a ouvir só a ti. Aceitei tua correção, pois é mais que um direito teu. E aqui estou só pra te servir. Amém. Hoje eu sinto de falar com os irmãos aqui do Senhor em Provérbios 29, verso 18. Nós vamos ver 2 versículos aqui. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, ou não havendo visão, o povo se corrompe. Mas o que obedece à palavra, o que guarda a lei, esse é feliz. Atos dos Apóstolos 26, 19. Atos dos Apóstolos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. O que é profecia? O que é visão, né? Um povo só recebe a profecia que deixa ele em plena redenção, satisfeito, feliz, suprido, quando ele tem um falar divino, uma corrente de vida que vem de Deus falando continuamente aos seus ouvidos, despejando para dentro do seu coração um ensinamento elevado de Deus, a verdade de Deus. Então, coisa triste é a situação de pessoas que não têm acesso, condições para estar ouvindo a profecia. Imagine, eu às vezes me levo a imaginar essas coisas. O que teria sido da minha vida se Deus não tivesse me dado a oportunidade de ouvir a profecia? Eu nem estaria vivo hoje e já tinha morrido, condenado ao lago de fogo. Mas graças ao Senhor, Ele me escolheu para ouvir a profecia. É o seu falar diário, a sua única verdade. É a única verdade do universo. Essa profecia é as palavras que vêm do terceiro céu do coração de Deus, que me diz: quem sou eu? Me diz como eu vou ficar? Me diz o que vai acontecer comigo? Me mostra que com Ele posso vencer todas as barreiras que tem pela frente. Ministra que eu posso vencer inimigos ferozes que eu jamais teria capacidade de, sem Deus, vencer. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, disse em João 8,32, ele afirma à igreja e olha para o povo e diz: e conhecereis a verdade. A profecia.
conhecer o Cristo, o Verbo que encarnou, o Verbo que tornou-se humano, morreu e ressuscitou. E conhecereis a profecia, ou receber a visão, né? A mesma coisa. Aquele que recebe a verdadeira visão. Visão é tudo aquilo que Deus te mostra, não é o que tu acessa, é aquilo que Deus te mostra. E não há condições para você acessar o miraculoso, a verdade, o mistério de Deus, se Ele não te mostrar. Visão é tudo aquilo que Deus me deu para conhecer. Portanto, você por si só não acessa. É Deus que abre e mostra para ti as coisas. Na minha vida, eu não sou o que eu sou hoje porque eu me esforcei, porque eu quis. Não, Deus me deu essa condição. Eu aproveitei, como servo, aproveitei. Você que está na igreja, você não escolheu nada, você não acessou nada, você não se esforçou para... Deus te deu e tu abraçou a causa. Então, não havendo profecia, um povo fica condenado, fica miserável, não acessa o reino nesta próxima dispensação. Ele pode até ser salvo, mas se ele não acessar a profecia de Deus, que é o evangelho do reino, é o evangelho pleno, ele também não acessa nesta hora, não tem condições de acessar o reino. Então veja, irmão, que Deus oportuniza os escolhidos, os chamados, todos nós, mas nem todos vão vingar nesta era. Porque tem os seus motivos particulares, tem os seus interesses. Agora, o que guarda a verdade, esse é feliz. O que pratica a verdade, esse é feliz. É feliz por quê? Porque ele se livra do maldoso, da natureza pecaminosa e horrível, dominante sobre nós, desde que chegamos aqui. Então, o que pratica a palavra, ele acaba se desprendendo dessa vida adâmica, sua alma começa a ser dividida, a espada de Deus começa a fazer um corte miraculoso em nós, separando a alma e espírito. Certo? A vida da alma, a natureza pecaminosa. Então aquilo é uma espada muito afiada que vai descendo, que é a profecia, a espada. É a informação de Deus que liberta, que desprende os grilhões de Satanás e de sua natureza. Deus quebra aquelas cadeias com a luz divina. Porque você, aliado com Deus por meio da obediência à verdade, Satanás nada pode contra a tua vida. Nada pode. Ele perde todas. Veja o que eu disse. Quando você, sua alma e Deus se unem por causa da obediência à verdade, a união minha com Cristo só ocorre quando eu estou exercendo a obediência à verdade do reino. Naquele momento, esta fusão das duas coisas, minha alma com a verdade, me liberta do jugo das trevas. Porque a unção de Deus flui devido a essa fusão e despedaça todo o jugo que me prende a uma escravidão do pecado. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre para sempre. Está escrito logo depois no 36, do capítulo 8
né? Então, a profecia é poderosa. Profecia é tudo aquilo que você ouve para ser obedecido, porque a palavra de Deus não era para ser examinada, analisada pelas pessoas que Deus chama. Não. O maior erro é examinar, analisar, calcular se dá para obedecer ou não os preceitos de Deus. Esse é o maior problema do crente. Ele pega a verdade e vai praticar, e ele hesita. E ele começa a raciocinar. Mas se eu fazer isso, quantas coisas vão me acontecer depois? E aí Satanás vem e enche a cabeça dele de medo de coisas que vão acontecer, que é tudo mentira. Se você tomar partido dessa pessoa, se você tomar partido de Cristo, desprezando essas pessoas, eles vão te abandonar. Eles vão te deixar, você vai ficar sozinho, você não vai ter apoio, você não vai ter... Quando eu me converti, irmão, havia um coral de vozes de amigos e parentes nos meus ouvidos. Tu vai ficar pobre, tu vai perder todos os teus negócios, os teus clientes vão embora, e não sei o quê, as pessoas vão te abandonar, tu vai perder teus amigos. Eu quero dizer para você, eu não perdi nada. Eu só ganhei até hoje. Eu não perdi nada. Eu só ganhei coisas boas até hoje. Tudo era mentira. Tudo eram afirmações que não correspondiam à verdade. Eu quero dizer para você, a qualidade de vida que eu tenho hoje é incomparável com aquela miséria que eu vivia. Incomparável. Não dá nem para arrancar na comparação. E ainda tem crente que vem nos meus ouvidos dizer que quando eu estava no mundo, minha vida não era tão ruim assim. Jesus, quando eu ouço isso, me ferve o sangue, irmão. Eu sei que eu sou carnal nessa hora, eu sei, mas me ferve o sangue por dentro, sabe? Porque a tal pessoa está muito distante de uma vida realística, sabe? Está muito afastada da verdade. Está sem visão, não tem visão nenhuma, né? É uma pessoa assim, com todas as faculdades da sua alma ainda embrutecida, não foi nada trabalhado por Deus, sabe? A alma é pobre ainda, é miserável, não enriqueceu nada com o ouro, a prata e as pedras preciosas, porque a nossa alma vai ficar rica, né? A palavra da profecia enriquece a nossa alma, nos tira de uma escravidão satânica, nos tira de um mundo maligno e nos dá paz. Mesmo nessa turbulência desse mundo tenebroso, a gente tem paz. Problema todo dia, mas eu estou com paz. Há uma esperança no meu coração que faz eu andar por sobre essas coisas. E quando a gente enfraquece, Deus vem e nos levanta de novo. O nosso homem interior se renova de dia em dia, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo disse: não fui desobediente e nunca vou ser. Viu, rei? Não adianta. Eu sou uma pessoa sólida, eu sou uma pessoa feliz. Eu guardo a lei. E eu não vou mudar. Não adianta me mandar para me matar aqui, né? Não adianta. Eu sou feliz. Vivo ou morto, serei feliz para sempre. Porque eu já tenho tudo
o que um homem deseja no universo. Eu já tenho tudo, você também que está aqui me ouvindo e ainda está aí com esse coração aflito, está amuado, está sem esperança, está sem fé, está desmotivado, está preguiçoso, não é aplicado em Deus. Muda, irmão. Muda, porque a profecia está fluindo. Deus quer que tu seja feliz, está aqui. Só tu obtendo a visão celestial que tu vai ser feliz. Entrar na realidade espiritual. Senão é só miséria. Agora, o que tem de crente no banquete vivo de Deus, comendo sanduichinho que estava no bolso amassado, é brincadeira. A mesa está servida, a riqueza de Deus disponível, e o crente comendo sanduichinho amassado. É triste, né, irmão? É triste. Vamos ficar por aqui hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Ficamos por aqui. Amém, meus irmãos. Então, saudar a nossa irmã que entrou agora, a irmã Maria do Céu. Deus abençoe, minha irmã. E a irmã Francinete. Amém. Nossa popular. Acho que uma caiu ali, mas já volta, em nome de Jesus, né? Acho que a irmã Maria do Céu, que não está aparecendo ali. Mas tem a nossa irmã Francinete, a nossa popular Dona Preta. Bem-vindo, irmã. Já estava aqui também o Sullivan e o Zé Marcondes. Amém? Então, hoje estamos falando, nosso tema de hoje, então, é a visão celestial. A visão celestial já foi bastante, né, colocado aí no trivídeo, né? Muito bem colocado, mas vamos procurar, então, aprofundar mais, entender o que é isso, né? Eu sei que a gente fala aqui, muitos já são da igreja, já conhecem a palavra, mas aqui no YouTube a gente fala também para pessoas que nunca ouviram falar, né? Então é importante a gente estar sempre procurando explicar, usando uma linguagem simples, para que todas as pessoas possam entender a mensagem do Senhor. Amém? Então vamos começar lendo aqui a Provérbios 29, 18, né? Que dá a base aqui para a mensagem. Aqui está a visão celestial, né? Provérbios 29, 18, que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos ler agora do jeito aqui que esclareça mais para nós, então. Não havendo visão, profecia quer dizer visão. Visão, o que seria essa visão? É só a gente associar com os profetas, né? Os profetas eram usados para falar por Deus, né? Lá no Velho Testamento, eles eram usados para mandar a mensagem de Deus para o povo, né? Então, não havendo a visão de Deus, não havendo a visão celestial, o povo se corrompe, né? E na sequência, mais o que guarda a lei, esse é feliz. Então, aqui o que guarda a lei quer dizer, o que guarda a palavra de Deus, esse é feliz, né? Então, nesse versículo está toda a mensagem. Não havendo visão, se eu não tenho visão celestial, se eu não tenho revelação das coisas de Deus, eu preciso dessa revelação, né? Preciso conhecer a verdade de Deus, né? Vem corrupção, a natureza velha e caída que vai dominar. Mas se eu guardar a palavra de Deus, se eu viver conforme a palavra de Deus, né, eu vou ser feliz. Bem, essa é a tradução, então, dessa passagem. Vamos ver outra passagem também que traz bastante luz para nós, 2 Coríntios 4, 3 e 4. O que fala aqui, então? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? Então, o que esse versículo está falando aqui, né? Que o Deus, notem que esse Deus aqui é letra minúscula, né?
não é o Deus verdadeiro, é o Deus deste século, Satanás, o príncipe deste mundo, né? Cegou o entendimento dos incrédulos. Então, as pessoas que não têm Deus, elas estão cegas, né? Eu preciso da visão, a visão celestial. Pessoas que não têm Deus estão cegas. O Deus desse século cegou o entendimento daqueles que são incrédulos, daqueles que não creem, né? Para que a luz de Cristo não resplandeça, o Evangelho não resplandeça, né? E Deus não possa ser revelado para eles então não possam ser salvos, né? Então, irmãos, o que a gente vê aqui, né? Nós estamos falando de visão, a visão, né? E é importante, então, para eu ter a visão, a primeira coisa eu tenho que, o que faz eu ter uma visão que eu possa enxergar? Eu tenho que ter um olho, né? É o meu olho que capacita eu ter uma visão, eu enxergar esse, né? E, além de ter o olho, para que o meu olho enxergue, que ele visualize uma imagem, ele precisa da luz, né? Precisa da luz. Se eu estou no escuro, eu não vou enxergar nada, né? Por isso que o escuro se diz trevas, né? Ele falava que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo, né? Então, nós precisamos da luz, para eu ter a visão celestial, para eu ter revelação de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus para a minha vida, eu preciso da luz, né? Vamos ver mais uma passagem, então, aqui agora. João 8,12. João 8,12, que fala assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Então, eu disse que nós precisamos de luz para nós termos a visão, né? Sem luz eu não consigo enxergar. Então, Jesus aqui se revelava como luz. Jesus é a luz. Então, eu preciso, para ter a visão, eu preciso de Jesus. Então, Jesus falava aqui: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então, Jesus é a luz do mundo. Então, para eu ter visão celestial, eu preciso da luz. Jesus é a luz. Amém? Então, nós necessitamos dele para nós termos a visão celestial, para nós ter revelação das coisas de Deus, né? Do contrário, nós vamos viver no mundo sendo enganado pelas trevas, né? Então, eu preciso de Jesus. Então, a primeira coisa que para abrir tudo para nós é o próprio Jesus Cristo, né? Vamos ler mais um versículo aqui, João 6,63. Aqui é o próprio Jesus falando novamente, né? O que ele falou aqui? O Espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém? Jesus é luz. Jesus também é palavra, né? E é a palavra que são Espírito, a palavra que é vida, né? Então eu preciso da palavra. Isso nos leva a conectar com outra passagem que está lá no Velho Testamento, Josué 1,8, né? Amém? Então Jesus é luz, Jesus é Espírito, Jesus é vida, né? Nós precisamos de Jesus, a opção da luz para ter visão celestial, né? Olha o que Deus falou aqui para Josué: não cesse de falar deste livro da lei, né? Não podia deixar de falar a lei, a palavra tinha que fazer parte da vida dele, né? Antes, medita nele, medita nesse livro, medita nessa palavra. Então eu preciso da palavra, né? Que é Cristo. Medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer. Outro item importante, né? Então eu tenho que meditar na palavra, né? A palavra que recebe a luz, que é revelada para mim. Eu tenho que meditar nela, a minha mente vai ser renovada, para que eu tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, né? Então, note que eu tenho que conhecer a palavra, né? Eu recebo a luz,
eu recebo a palavra com revelação e eu começo a praticar a palavra, né? Se eu tenho a visão, eu vou praticar, não basta eu conhecer, né? E a consequência, se eu conheço a palavra de Deus, se eu pratico a palavra de Deus, se ela faz parte da minha vida, a consequência é o que está ali agora no restante do versículo. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido, né? Então todas as bênçãos vêm por eu, né? Eu estar meditando na palavra, renovando a mente. E a hora que eu meditar, eu pratico a palavra, ela faz parte da minha vida, né? Amém? A consequência vem as bênçãos. As bênçãos são a consequência disso tudo. Amém? Mas vamos ver então aqui uma passagem que nós lemos aqui no início, é Atos 26. Vamos ver aqui a partir do 15. Aqui mostra uma pessoa que teve uma experiência muito forte com Jesus Cristo, né? É o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui a partir do versículo 15, né? 26, 15. Ele teve uma experiência muito forte com Jesus. Ele também estava cego, ele perseguia os cristãos, né? Ele levava até mesmo à morte, até levava a blasfemar contra Deus. Ele estava totalmente cego. Mas um dia ele teve um encontro com a luz. Ele teve um encontro com Jesus, né? Então ele conta que uma luz forte, muito forte, sobrenatural, brilhou. E ele caiu do cavalo. Amém? E aí o próprio Jesus falou com ele, que é o que a gente vê aqui na sequência, né? O versículo 15, então, é Jesus falando com Paulo, aqui, o encontro que ele teve com Jesus. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Aqui o Paulo perguntou, então, para Jesus, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Ele perseguiu os cristãos, e aqui revela para nós que quem persegue os cristãos está perseguindo Cristo, né? Quem persegue o corpo de Cristo está perseguindo Jesus também. Então ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E na sequência, o 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci. Ele era um escolhido do Senhor, né? Para te constituir ministro e testemunha. Olha o que falou aqui, né? Paulo estava sendo chamado para ser ministro de Deus, ministro da palavra, né? E testemunha. Se eu tenho visão, eu me torno testemunha, é uma consequência, né? Testemunha tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha, né? Jesus ia revelar mais coisas para eles mesmo. Isso aconteceu, né? O versículo 17, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Ele foi o apóstolo dos gentios. O versículo 18, e aqui a missão dele, ó, né? Para lhes abrires os olhos. Né? O que estava acontecendo com ele naquele momento. Ele estava tendo os olhos abertos, né? Queria que ele ia ser usado para isso, para abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, né? E da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E o versículo 19, pelo que, ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Quer dizer, Paulo teve a visão celestial. Cristo se revelou para ele. Cristo mostrou para ele a realidade. Ele vivia nas trevas, né? Jesus trouxe para ele o propósito que ele tinha com Paulo, né? Olha, eu tenho um propósito contigo, Paulo, né? O próprio Jesus se revelou a Paulo, né? O próprio Jesus se revelou a Paulo, né? Então ele diz que ele não foi desobediente à visão celestial. Então Deus nos chama da mesma forma, para que nós também possamos ter a visão celestial, né? E vivermos na visão, não viver mais no engano, que o Paulo tinha esse problema, né? Amém? Então, meus irmãos, mas então nós falamos bastante aqui então sobre a visão celestial, sobre o apóstolo Paulo,
que foi um grande testemunho de Deus, teve toda uma missão, né? Mas nós também, nós como igreja, do que creu, do que foi batizado, nós também somos chamados para, né, para sermos luz também. Jesus falou isso. Vamos ver onde é que Jesus falou para nós, para a igreja aqui. Vamos ver então Mateus 5, vamos ler aqui o 14 e o 16, do 14 ao 16. Aqui é o próprio Jesus nos falando. Ó. O que Jesus falou aqui? Vós sois a luz do mundo. Né? Olha o que vamos relacionar duas coisas. Jesus também disse que eu sou a luz do mundo. E aqui Jesus diz, ó, vós sois a luz do mundo. Né? A igreja também é chamada para ser luz. Né? Que foi feita uma comparação esses dias que eu achei bem interessante. Jesus é luz, ele é o portador da luz, né? Jesus como Deus. É que nem o sol, né? O sol reflete a luz na lua, né? A lua não tem luz própria. Nós, igreja, também não temos luz própria, mas nós devemos refletir a luz que vem de Deus, ou a luz que vem de Cristo, né? Então, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, ele estava dizendo o quê? Que nós tínhamos que refletir a luz dele, a luz de Cristo. Jesus tinha que se expressar através de nós, né? Então, nós como igreja, como cristãos, né? Igreja não quer dizer um prédio, quer dizer uma pessoa, né? Que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem a habitação do Espírito. Então, ele falava, vós sois a luz do mundo, nós somos luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vamos ler o 15 agora. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. No versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então a igreja, assim como Jesus, né, ela deve refletir, ela deve passar, onde nós estivermos, nós temos que ser luz, né? Nosso chamado é ser luz do mundo. Amém? Mas nós sabemos que tudo é um processo, né? Nós estamos em processo, não quer dizer que a gente deve ser negligente isso, né? Onde eu estiver, eu devo estar emanando luz, a luz de Cristo. Vamos ver Filipenses 2, 12. Vamos ver 12. O que mostra aqui? Filipenses 2, 12. Diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Né? Amém? Então, a nossa salvação tem que estar sendo desenvolvida. Né? A luz que está no meu espírito tem que adentrar para a minha alma. Amém? Para que possa externar para fora e que a luz de Cristo possa, né, resplandecer através da minha vida. Vamos ver mais agora o versículo 15. Temos o 12, vamos ver o 15 aqui. Olha o que fala o 15 aqui, né? Para que eu tenho que desenvolver a salvação? Eu tenho que estar buscando Deus, eu tenho que estar me consagrando, né? A gente sabe que nós somos em processo, né? Infelizmente, nem sempre somos luz, mas o objetivo do Senhor é esse, que é que nós sejamos luz, né, do mundo. Ó. E sal da terra também, ele falou isso, né? Então, para que vos torneis irrepreensíveis, processo, né, e sinceros filhos de Deus. Isso aqui é o chamado daqueles que Deus trouxe, chamou para ele. Nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha o final do versículo, que é importante. Na qual resplandeceis, olha o resplendor aqui da luz, né? Como luzeiros no mundo. Amém? É o chamado de nós como igreja, né? Resplandecer como luzeiros do mundo. Amém? Por quê? Que ele nos chama para testemunhas. Vamos ver outra passagem aqui, Isaías 43, 10. Isaías 43, 10, esse versículo, esse dia já, né, andamos falando aqui, uma das nossas mensagens, que
o resultado de tudo isso, né, da visão celestial é o quê? Deus quer um testemunho na Terra, né? Ele quer ser expresso. Esse foi o objetivo, então, que Deus nos criou. Ele quer reinar na Terra. Ele quer uma expressão dele na Terra. Então, o versículo 10 fala assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se tornou, depois de mim nenhum haverá, né? Então Deus nos chama para testemunhas, né? Testemunhas. Vamos ver só um último versículo, Tiago 1:22. Vamos ver então aqui, Tiago 1:22. Aqui está a importância, né? Não basta eu conhecer a visão, eu tenho que praticar. Então o que diz aqui? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, se eu tenho a visão, não basta eu conhecer a visão. Eu sabia o porquê que eu fui criado, né? Sabia que eu fui chamado por Deus, mas eu tenho que praticar a palavra. Eu só vou ser realmente luz, né? Sal da terra e luz do mundo, se eu for aquele que pratica a palavra. Amém? Amém, meus irmãos. Então, hoje fizemos então esse estudo aqui, falando sobre a visão celestial. Ou seja, nós não podemos viver só olhando as coisas de um modo natural, né? Nós temos que ter a visão celestial. Ou seja, ter uma visão espiritual. Da onde eu vim, para que eu estou aqui, para onde eu vou, né? Tudo isso a palavra de Deus nos revela através da visão celestial, da visão espiritual. Amém? Mas, então, vou abrir então para a Nora também, compartilhar um pouco com a gente aqui. Vamos voltar então para Isaías 43, versículo 12. Aqui é Deus falando: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, Deus nos chama para nós sermos testemunhas de quem Ele é, né? De que Ele é Deus, né? Porque quando nós começamos uma caminhada com Deus, quando a gente recebe, né, a palavra para ser salvo, e a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, a gente começa a ter experiências com Deus, e nós nos tornamos testemunhas de Deus. Ele começa a fazer uma obra na nossa vida, e nós somos testemunhas dessa obra de salvação que Ele realiza nas nossas vidas, amém? Vamos abrir também em Atos, capítulo 1, versículo 8. Aqui também foi uma designação que Jesus deu para a igreja, né? Para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo desce sobre nós, né? Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, hoje nós somos as testemunhas do Senhor, né? Creio que o Brasil deve ser o confim da terra, né? Um dos confins da terra, né? Aos confins. Então, nós somos parte desses confins da terra, né? Vamos abrir também em Lucas 24, do 46 ao 48. Então, aqui é Jesus falando, né? Elias disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei para que eu existo, qual é o meu chamado. Nosso chamado é esse, é ser testemunha. É testemunhar de Jesus, é pregar uma palavra de arrependimento, né, para as pessoas, para elas
serem remidas dos seus pecados, né? Então, hoje nós somos chamados para testemunhar de Cristo, da obra que Cristo faz na vida das pessoas, né? Então, hoje nós somos as testemunhas do Senhor. Nosso chamado é testemunhar de Cristo, amém? Então, que a gente possa, né, ser testemunhas do Senhor, né? Tem uma palavra também em Mateus 5,13. Vamos fazer uma ler ali também. Mateus 5,13. Então, diz assim, Jesus falando conosco também, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olha que forte isso aqui, né? Jesus nos chama para ser sal da terra, né? Para que serve o sal? O sal tem duas funções básicas, né? A primeira, quando ele salga um alimento, por exemplo, né? Ele está conservando aquele alimento para ele não estragar, para ele não deteriorar. Antigamente não tinha geladeira. Então, como é que as pessoas guardavam a carne? Elas salgavam a carne, né? Quando a carne era salgada, né, ela conservava mais tempo, né? Então, para conservar e para não permitir que... para dar sabor, né? Para dar sabor. Então, ela dá sabor e ela conserva, ela não deixa que deteriore, não deixa que crie germes, né? Aquele alimento, né? Então, nós somos chamados para ser sal da terra, para não deixar a terra apodrecer. Porque se o homem ficar sem Deus, o homem sem Deus, ele morre nos seus delitos e pecados. Então, nós somos chamados para levar Cristo para as pessoas serem restauradas, né? Para elas terem, não ficarem apodrecidas no pecado, né? Porque um alimento, se ele ficar sem o sal, ele vai apodrecer. Então, nós precisamos ser sal. Nós precisamos exercer a função de levar Cristo para as pessoas, para elas serem salvas. Agora, diz aqui, ó, o sal, se ele se tornar insípido, se ele não tiver sabor, se ele não conservar os alimentos, ele não presta para mais nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, o cristão, ele tem que exercer a sua função de ser luz e sal, porque senão ele perde a função. E diz ali, né? Senão ele vai ser lançado fora e vai ser pisado pelos homens. Quer dizer, o cristão sem função, ele se torna igual, ele é sem função nenhuma, né? Então, ele perde a função. Nós precisamos ser sal e ser luz, exercer as funções que Deus nos deu, né? De ser testemunhas do Cristo, de levar Cristo para as pessoas, para que elas sejam salvas. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar para vocês que esse fim de semana nós vamos ter o primeiro encontro micro-regional internacional da Igreja do Senhor Jesus, né? Que vai acontecer na cidade de Lisboa, lá em Portugal. Nosso primeiro encontro, então, fora do país, fora do Brasil. E no sábado tem então, o culto de recepção, que vai ser às 15 horas. Então, esse culto de recepção vai ser transmitido pela Rádio e TV Menorá, pela internet. Então, estou entrando no canal da Rádio TV Menorá, tu vai poder assistir sábado, 15 horas, o culto de recepção. E no domingo vai ser cedo, é 10 horas, por causa do fuso horário, né? Lá vai ser 14, aqui vai ser 10, tem 4 horas de diferença, né? Então, no domingo, às 10 horas, o encontro, então, lá em Lisboa, lá no país, no outro país, lá em Portugal, né? Todos estão convidados para poder assistir pela internet. Quem está lá em Portugal, alguém que está lá em Portugal, pode assistir presencialmente também, né?
Amém? Tem irmãs daqui de Natal que estão lá em Portugal, de repente tem irmão lá que pode assistir lá presencialmente, né? Mas eu lembro também sempre para vocês, tu que está assistindo essa mensagem hoje pela primeira vez, não se inscreveu no canal ainda, né? Gostou da mensagem? Te inscreve no canal, isso vai ajudar esse canal, né, a ser mais divulgado no YouTube. Te inscreve no canal, né? Curte, tu gostou da mensagem? Curte, amém? Comenta, tudo isso ajuda o canal, né? Curte, comenta, compartilha, né? Compartilha com outras pessoas também, né? Essa mensagem que tu assistiu aqui então hoje, amém? Mas, meus irmãos, então, estamos finalizando a nossa live de hoje. Antes de terminar, vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, né? Mas, então, pedir para a Nora fazer a oração final aqui, agradecendo ao Senhor aqui por esse momento que nós tivemos aqui com o Senhor. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, Senhor, te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida de todos aqueles, Senhor, que estão assistindo agora, Senhor, ou vão assistir ainda essa live, Senhor, em nome de Jesus, que tu venha estar aguardando a vida de cada um deles, Pai. Transforma, Senhor, restaura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eles possam receber luz, Senhor, que eles possam receber, Senhor Jesus, a palavra como sal, Senhor, para nos conservar, para nos dar sabor, Senhor, às nossas vidas, Senhor, para que as nossas vidas sejam curadas, restauradas, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu perdão, Senhor, porque até aqui tu tens nos sustentado. Te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos que assistiram essa mensagem, especialmente o pessoal que está ao vivo aqui, uma saudação especial para eles. Irmã Francinete, Deus abençoe, minha irmã, Zé Marcondes, o Sullivan e a nossa irmã também, Maria do Céu. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Voltamos então na próxima segunda-feira. Amém.